Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. O único detalhe, tá? Que a gente quer trocar ideia é a seguinte, tá no verso seguinte, mas a gente já pode levantar essa bola aqui. Jesus nos manda orar. Ele não diz rezar. Ah, mas é só uma palavra diferente para o mesmo significado. Não é. Pode ser na língua portuguesa. Se tu pesquisar no português, orar e rezar, mesma coisa. Falar com uma divindade. Buscar auxílio de uma divindade através de oração ou reza. No latim, de onde vêm as línguas originais, no latim são duas palavras completamente diferentes. No latim, oração significa fala espontânea a Deus. Fala espontânea diante de Deus, diante de uma divindade. Isso é uma oração. Eu estou com a minha mente ligada a Deus e eu estou falando espontaneamente da mesma forma que eu estou falando com vocês, da mesma forma que eu estou falando com o Jader. Rezar é outra palavra, é recito. Recito, como a palavra já indica, nada mais é do que recitar. Então, algo que já existe, algo que já foi escrito previamente. Então, recitar é eu dizer aqui, ó, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. Isso é recitar. Qual a diferença, então, de oração para reza? A reza é uma forma de vã repetição. Sim. Os amigos católicos que talvez nos assistam, cara, infelizmente, a gente está aqui, a gente não está passando pano para nada, a gente já apanhou muito nos episódios anteriores e estamos dispostos para tudo. Se quiser trocar ideia, chama a gente no comentário, chama nas redes sociais, a gente vai trocar essa ideia. Expõe teu ponto aí. Expõe teu ponto, não tem problema. Só que o detalhe é o seguinte, Jesus não nos ensina a rezar, ele nos ensina a orar. Por quê? Porque agora já não é mais o Deus que está distante, agora é o Deus que está próximo. O Pai Deus que vê em secreto. O Pai que vê em secreto. Como que o Pai vê o que está em secreto? É porque ele está no secreto junto. Entende? Então ele está muito próximo. Se ele está muito próximo, eu não preciso ler. Eu não preciso preparar um discurso para falar com meu pai. Meu pai veio me visitar ontem. Eu não precisei preparar um discurso para saber como que eu vou falar com ele. Não, cara, é meu pai. Eu falei com ele do jeito que eu estou falando com o Jader, do jeito que eu estou falando com vocês. De boa. Espontâneo. Isso é oração. Espontâneo. Isso é oração. É errado rezar? É. Infelizmente é. E, cara, tem muitos cristãos que rezam. Ah, então eu não posso, que é onde a gente vai entrar, eu não posso rezar o Pai Nosso. Cara, pode. Mas Jesus não ensinou o Pai Nosso para isso. Sim. Jesus não ensinou o Pai Nosso para que ele se tornasse uma vã repetição na nossa boca. Sim. Entende? O Pai Nosso é uma oração modelo, é uma forma de como fazer. É um modelo, é o esqueleto de como orar, como chegar diante de Deus. Por quê? A gente já pode ler isso, né? Pode. Então vamos ler. Beleza, então. Vamos avançar, então. Agora a gente vai entrar mais a fundo na oração. Essa oração eu acho que é a mais famosa. Certamente a mais famosa que a gente tem. No Novo Testamento é a única que Jesus ensina, né? Sim. A gente vai ter orações depois de Paulo, a gente vai ter algumas outras orações, mas que Jesus ensina é essa aqui, boa. A única. Então ele vai dar até um exemplo. Orem assim. E é legal, né? Ele não fala, repitam essas palavras. Orem assim, dessa forma, né? O que a King James diz no 9 ali? Não é nem o que diz o 9. Por essa razão, vós orareis assim. O texto de Lucas, o texto correlato ou sinótico, o texto paralelo de Lucas, diz que não foi gratuito. O texto de Lucas revela que os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Ah, mas eles não sabiam orar. Cara, tu acha que um judeu que ora... Acho que é Lucas 11. Pode ser. Acha aí pra nós. Tu acha que um judeu que ora 3 vezes por dia, que é ensinado desde os 5 anos até os 12, oração, Bíblia, que tinha que decorar a Torá, que tinha que recitar salmo, tu acha que esse cara não sabe orar? É óbvio que ele sabe orar. Só que ele sabe repetir. Sim. O que já foi escrito. Sim. O que eles estão pedindo? Ensina-nos a orar como tu ora. Porque, cara, tu ora diferente. Sim. Tu fala com Deus de forma espontânea. É isso que a gente quer aprender. O texto de Lucas vai trazer isso, né?
Lucas 11, 1 e 2. Jesus estava orando em certo lugar, então, ó, exemplo. E quando terminou, olha legal que eles esperaram ele terminar. Viu só? Nem a Ele mulher estava do falando cara com lá. alguém muito mais importante. Um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam. Vou terminar de ler aqui, essa aqui é a versão mais curtinha. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então essa é a versão De que Lucas. mostra isso, que foi um pedido, né, dos discípulos de Jesus. Então, a versão de Mateus 6, que tem mais detalhes, né, mais detalhes que Mateus anotou, diz assim, queria falar alguma coisa antes? Não, segue o baile. Mateus 6, 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até o 13. Tem problema tu fazer essa oração? Não. Se for, talvez a única oração que tu saiba fazer. Talvez tu não tenha a espontaneidade porque tu não está acostumado a falar com Deus. É uma possibilidade. Tu pode usar isso como uma ferramenta. É uma coisa que muitas pessoas falam, né? Pessoas Sim. que têm até, daqui a pouco vai falar, que nem o discípulo, é um pedido legítimo. Cara, me ensina eu não a orar. sei orar, me ensina. Sim. E não é errado não saber orar. A gente não tá aqui falando que é errado. Não, tu tem que saber orar. Não, ninguém é obrigado a saber nada. Sim, aí compra aqui o nosso curso de como orar. Não. Brincadeira. Link na descrição. Brincadeira. Não é exemplo, tá? A gente comentou antes de começar a gravar. Existem igrejas que usam a oração do Pai Nosso como forma litúrgica. Cara, legal. Chega ao final do culto, se coloca de pé, vamos orar. E aí todo mundo recita a oração do Pai Nosso junto. Eu sempre recito errado porque eu recito da King James e os caras estão no João Ferreira de Almeida. Mas como forma litúrgica, ok. O que não pode? O que não pode é a gente achar que orar 10 vezes o Pai Nosso vai resolver alguma coisa na nossa vida se a gente não se relaciona com Deus da forma que Jesus se relacionava. Espontânea. O que eu não posso? Eu não posso achar que deixar a minha Bíblia aberta no Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, vai trazer riqueza e prosperidade para minha casa. Não vai. É só um livro aberto. Herege, a Bíblia é só um livro. Não, cara. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. Para nós, ela é a palavra de Deus. Porém, ela é a palavra de Deus dada a revelação do Espírito. Se tu só abrir e deixar na tua casa, é uma Bíblia, que significa, a palavra Bíblia, coleção de livros. Exato. Então é uma coleção de 66 livros, se a tua Bíblia for católica, 73. Tem 8 a mais. Bom, e aí ele vai dar esse modelo, né, de oração que a gente pode esmiuçar, e é muito bom que a gente esmiuce cada vírgula da Bíblia, porque a palavra vai dizer, acho que é em Timóteo, né? Eu acho que é Timóteo, que tudo que foi escrito, né, foi escrito para o nosso proveito. Para nosso proveito. Então a gente vai esmiuçar essa oração, porque se a gente pega os detalhes, tem muita coisa valiosa para a gente analisar. O primeiro ponto é, ali, quando Jesus começa, a primeira palavra que ele vai usar, pelo menos no português, é Pai, né? Existe aí o nosso glorioso evangeliquez de nosso de cada dia. Vamos fazer umas outras canecas evangeliquez, aí a gente quebra aqui na mesa. Vai sujar o estúdio. Vai sujar o estúdio, né? Mas que dá vontade de dar. Que diz, não, porque Jesus apresentou Deus como um pai. Muitos te levam ao Deus, mas só Jesus te leva a um pai. Calma. Calma. Cara, não vou comentar mais. Isso, calma, respira. Detalhe importante. Ele diz meu pai. Não. Ele diz Pai Nosso. Pai
Nosso. Fica evidente que Jesus está dizendo que Deus é o Pai de toda a humanidade. Não. Existe um contexto. Sim. Esse contexto a gente vai entender quando a gente lê João 3, a gente vai entender quando a gente lê João 1, a gente vai entender quando lê 1 João capítulo 3, quando a gente lê Efésios 5. Aí a gente vai entender o contexto de quem Deus é Pai. Mas para nós, que estamos subindo o sermão da montanha, fica evidente que isso aqui, ele é Pai daqueles que estão trilhando o caminho da bem-aventurança. Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí mais para frente ele vai falar que não sei se é Romanos 8 agora, mas é que ele fala que aqueles que receberam o Espírito foram adotados, né? Ou foram adotados a receber o Espírito por Deus, né? Tá certo. Então, primeiro ponto, Pai Nosso. Jesus, sim. Qual que é a nossa revolta? É a frase de efeito. Sim. Jesus apresentou Deus como Pai. Então, até então, ele era só Deus. Não, isso está errado, gente. Está errado e isso é o nosso trabalho biblicamente. Sim. Abrir a Bíblia e ver o que está escrito. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, muita gente já falava de Deus como Pai. Talvez se referindo ao Pai de Israel, o Pai da nação de Israel. Mas agora Jesus, ele amplia para as suas ovelhas, para aqueles que estão trilhando as bem-aventuranças, e tem gente do aprisco judeu, mas tem gente do aprisco gentil também. Vai chegar a esse ponto, a gente vai chegar em Atos 10, que é o Pentecoste dos judeus. Olha só o que Jeremias vai falar. Onde é que está aí, Jadeco? Eu estou em Isaías. Tá? Isaías 63, 16. Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome. Cara, não tô falando que Jesus, o fato de Jesus ter falado do Pai, ele perde crédito por algo. Não. É o lance da gente colocar a frase de efeito, o evangeliquez, acima do que está escrito. A Bíblia já era muito clara, como tu falou, em vários profetas. A gente já leu um, eu vou ler o segundo aqui. Que tá pertinho, né? Que tá pertinho, 64:8. Aí em Isaías 64:8. Mas agora, Senhor, agora tu és o nosso Pai. Não, nós somos barro e tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das tuas mãos. Desde a criação. Obra das tuas mãos tá falando muito da criação, né? O oleiro era o cara que faz obras em barro, né? O cara do Ghost lá do filmezinho, né? Isso. Que faz obras de barro. O cara tá citando filme espírita. Nossa, meu favor. Não, o pessoal cita a frase que não tá. É bom. Ghost é bom. Eu nem lembro do filme, só lembro da sessão da tarde. Bom pra caramba. Tem no Netflix. Não, mentira, não sei. Mas o ponto é esse, sabe? Jesus sim tá dando essa ênfase intencional, olhando certamente para os textos de Isaías, que ele já, Isaías citava ele e ele citava Isaías, né? Mas por isso. E por que ele fala de nosso Pai? Por que é importante, cara, a gente levantar isso, tá? Qual que é o problema de Jesus ter apresentado Deus como Pai e não Isaías? Porque aí se cria aquela ideia de que o Deus do Velho Testamento é outro Deus no Novo. A gente falou bastante disso já, né? Não sei, já. Na nossa série sobre a Bíblia, quando a gente percorreu o Antigo Testamento, a gente trouxe bastante essa questão de muitas coisas que a gente achava que era só no Novo Testamento. Já na verdade, o Novo Testamento só está referenciando o que já estava escrito, né? O problema todo é esse. E uma vez eu tive uma discussão com um venezuelano, pensando numa DR. Porque na cabeça dele, o Deus do Velho Testamento não é o Pai de Jesus. O Deus do Velho Testamento é outro Deus e Jesus vem apresentar outro Deus, que é o Pai dele e é a quem a gente serve. Errado. E aí, esses textos eu mostrei para ele. Cara, tem a Bíblia aí? Tengo! Abra! E aí o cara abriu a Bíblia e leu, Nuestro Padre, pero no mucho. Compadre, está certo isso? Né? Então, se a gente entender que é só Jesus que faz isso, aí a gente vai cair nesse erro. Qual é o erro? O Deus do Velho Testamento é mau, vingativo, mata criança, faz e acontece.
No Novo, o Deus do Velho Testamento aceita Jesus e entra para a igreja evangélica. Toma um calmante. Toma um calmante, aceita Jesus, e aí o Deus irado do Velho Testamento vira Deus é amor, de 1 João 4. Esse é o erro. Se a gente não resolver isso aqui na raiz, a gente vai ter um desvio de doutrina muito forte. Sim. Por que a gente está batendo nessa tecla? Jesus, com certeza, ele aproxima a pessoa do Pai. Sim. Com certeza ele... E tanto é que ele vai dizer, eu sou o único caminho que leva Ninguém ao Pai. vem ao Pai a não ser por mim. Então ele aproxima, ele abre o caminho. Porém, Isaías já profetizava. Isaías já falava, já se referia a Deus como Pai. Não Pai de Israel, não Pai do fulano, não. Como tu és o nosso Pai. Então a mesma expressão que Jesus usa, Isaías já estava falando 800, quem sabe 900 anos antes. Isso é importante. Outro detalhe desse texto é que Jesus fala sobre quem ele é, então Deus é nosso Pai, mas ele também fala onde Deus está. No Velho Testamento, essa é uma pergunta recorrente para o povo de Israel. Então, quando Israel estava lascada e os povos adversários estavam dominando, os caras perguntavam, onde é que está o Deus de vocês? Onde está o teu Deus? O salmista vai nos ajudar com essa resposta de forma textual. Boa. Salmo 115, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus, tudo o que ele deseja, ele tem poder de realizar. Jesus afirma categoricamente o lugar onde Deus está. Deus está nos céus. Os céus são o lugar da habitação de Deus. Isaías, ele vê Deus no céu. Os profetas olham e veem os seres viventes no céu. Cara, é o lugar onde Deus mora. Ah, e a terra, Deus não está na terra. Claro que está, ele é onipresente. Sim. Ainda que a palavra onipresente não exista na Bíblia, mas ele está em todos os lugares. Salmo 119 vai falar, né? Para onde me ausentarei, né? Sim. Se eu subir no mais alto monte, tu estás. Se eu descer as mais baixas profundezas, lá também tu estás. Excelente. Então, Jesus apresenta já na arrancada da oração o modelo. Primeiro, a quem a gente está se referindo? Cara, é o nosso Pai. Se ele é o nosso Pai, eu não preciso rezar. Eu não preciso de um discurso escrito. Eu não preciso recitar nada. Não. Eu posso falar intimamente com ele, com reverência, com temor reverencial que Deus é digno, Deus merece, a gente vai chegar nesse ponto, mas com espontaneidade, com liberdade para falar com Deus. Segundo, Jesus revela, Jesus reafirma o que está escrito no Velho Testamento. Deus está no céu. Pai nosso, que estás nos céus. Boa. A próxima expressão que ele vai usar, ainda no versículo 9, é santificado seja o teu nome. Eu vou abrir nos textos de Levítico, Zé, e tu tenta comentar um pouco do que a Bíblia como um todo quer falar como santo. Sim. A gente tem no Brasil muito a questão de não haver pecado, né? De não haver pecado, e isso, referente a Deus, está correto, mas não é só isso. A gente tem mais significados de santo e santificar, né, o nome dele. O que tu consegue lembrar enquanto eu procuro Levítico? No Velho Testamento, a palavra santo significa separado. Então, quando Jesus está dizendo que Deus é santo, ele está dizendo que Deus é um Deus que está separado. E não é isolado, exilado. Não, ele está separado porque ele está na prateleira de cima. Sim. É o que tu falou do texto lá de 1 Reis. Cara, não tem corrida. Sim. A gente já falou isso também? Já. Azar. Não se engane. E aqui já vai a dica, gente. Aqui já vai a dica. Vamos lá. Para de ficar ouvindo satanista em podcast, irmão. Pô, faça-me um favor, cara. Tu quer ouvir o que o satanista tem para ensinar sobre Bíblia? Não, filhão, não. O satanista, deixa ele lá. Abre a Bíblia e vê o que a Bíblia está ensinando. Para com isso. A Bíblia fala que Deus é santo, ele está acima de todas as coisas. Satanás não é inimigo de Deus. O que é? Não, não é. Ele é nosso adversário. Ele é nosso inimigo, mas ele não é inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus, cara, ele está na prateleira de cima. Ele reina e governa. Ele fez a prateleira tudo, sobre todo. Ele fez a própria prateleira. Esse é o Deus de Israel, esse é o Pai de Jesus, esse é o Deus a quem a gente serve, a quem a gente ama e a quem a gente tenta conhecer pela oração,
pelas boas obras e também, principalmente, pelo que está escrito. Sim. Esse é o meio de conhecê-lo, né? Então, santo é ser separado. Santificar o nome de Deus, que é o que Jesus vai falar, suprir uma carência de Deus que ele precisa ser elogiado. Não. Deus precisa ser chamado de santo toda hora. Não. Santificar o nome de Deus tem a ver com glorificar. Então, a gente já falou disso também. Sim. Viver uma vida que glorifica a Deus, para que as pessoas olhem para ti e digam, quem sabe, pô, glória a Deus pela vida desse cara. Sim. Mas a pessoa que não é crente não vai falar, não. Talvez isso saia, talvez isso brote espontaneamente, porque tu tá santificando, tu tá honrando, tu tá vivendo uma vida que glorifica. Uhum. Os teus negócios glorificam a Deus, a tua família glorifica a Deus, tua postura glorifica a Deus. Cara, tudo que tu faz como para o Senhor, é o que a gente trocou ideia no episódio anterior. Tudo que tu faz é para a glória do Senhor, e isso tu tá santificando o nome de Deus. Tu tá deixando claro que Deus é santo e que ele quer um povo santo. Santo também pode significar sem pecado. Certamente. Sim. Certamente significa isso. Se referindo a Deus, e pode também ter significado se referindo a nós. Isso é uma treta muito grande. Sim. Uma treta bem grande. Lê para nós aí, Levítico. Capítulo 19, 1 e 2. É. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E ele vai seguir para outros textos. Eu até ia abrir 1 Pedro. Como tu gosta, vou fazer a gentileza. A gente pode abrir os dois. 1 Pedro, a gente vai ter 2 textos também, aí falando já, né, obviamente, de Novo Testamento. Sim. O primeiro texto que o Jader vai ler, 1 Pedro, capítulo 1, Pedro está citando diretamente. É o que a gente gosta de fazer biblicamente, né? Mostrar que tem gente citando o Velho Testamento. Sim. No Novo Testamento, como é que pode? Claro, porque a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia é uma coisa só, é uma unidade indivisível e tem que ser lida dessa forma. Pedro vai citar exatamente o texto que o Jader acabou de ler. No capítulo 1 Pedro, né? Isso aí. Capítulo 1, qual os versículos? 15 e 16. 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Eu vou ler dos 14, tá? Como filhos obedientes, é o lance do o que não fazer. Uhum. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Uhum. É o lance de conhecer, né? Uhum. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em algumas coisas que você fizerem. Não, tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, faz uma referência direta a Levítico, né? Então, ele vem dizer: olha, isso vocês não façam. Não vivam segundo. Aí a gente já tem um link com o que Jesus ora, né? Seja feita a tua vontade, que a gente já vai detalhar daqui a pouco. Então, não vivam como com a própria vontade de vocês, as paixões, né? Que vocês tinham. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Por quê? Porque está escrito. E é por isso que a gente preza por ler o que está escrito. É por isso que a gente insiste, abre, fala todo início de podcast para tu abrir tua Bíblia. Porque é o que importa, é o que está escrito. E ele vai falar essa mesma coisa. Sejam santos, né? É legal que isso muito combina com o que Jesus já vem fazendo no Sermão do Monte desde o final do capítulo 5. Ele já vem subindo um padrão e colocando ele mesmo como padrão, a régua. Né? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Né? Sejam santos porque eu sou santo. Né? Nessa nova realidade, a gente tem uma régua a ser medida, um padrão a ser atingido, que é o padrão de Jesus. A gente tem um outro texto também que eu gosto bastante. Sim. Que também já citamos muito em várias séries aqui várias do canal. Séries, confere lá. Que é no capítulo 3 ainda, versículo... Eu vou ler do 13 ao 15, né? Ele está falando sobre sofrer por causa de Cristo, que é uma coisa que a gente já viu também no Sermão da Montanha, lá nas Bem-aventuranças. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Assim, pô, tá fazendo bem, já vai evitar muito problema, né? O que ele vai dizer? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Olha a expressão de novo. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração
estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então o que ele vai falar? Mais uma vez aqui dentro. Santificando a Cristo no vosso coração. Exato. Deus não precisa da nossa adoração. Ele não precisa receber elogio. Ele é autossuficiente. Perfeito, né? Ele é perfeito. É como acaba o capítulo 5. Ele é perfeito. Resolvido. Né? Resolvidão. Não é carente, como disse o psicólogo lá do livro que eu li. Exato. O ponto aqui é, cara, eu preciso santificar ele no meu coração. O que isso quer dizer? É botar uma correntinha com a cruz? Escrito fé. Fé, botar o boné com fé, com formato de cruz, amor, sei lá o quê. Cara, santificar no coração é colocar ele na prateleira de cima do teu coração. Sim. Entende? Então, se Deus é santo, ele está acima de tudo, ele precisa estar também acima de tudo no nosso coração. E santificar Cristo no nosso coração é isso. É não viver mais da forma que a gente vivia. Cara, agora eu encontrei Jesus, ou ele me encontrou. Resposta complicada, né? Sim. Treta grande, mas deixa pra lá. E agora eu não vivo mais como eu vivia antes. Ah, mas que tanta informação é essa que vocês estão dando? A gente está querendo te mostrar que a oração do Pai Nosso não é algo a ser meramente recitado, reproduzido, não. Jesus está montando um esqueleto. Cara, como se ora? Primeiro, reconhece quem Deus é. Ele é o nosso Pai. Reconhece onde Deus está. Ele está onde? No céu. Mostra ou reconhece que ele é santo. Deve ser santificado. Inclusive no nosso coração, que é o que Pedro diz, é o que o Jader leu. É isso? Posso ir para o próximo ponto? Pode ir. Próximo ponto. Jesus vai dizer, ainda no verso 10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, ele percebe que ele ainda não pediu nada? Não, pediu nada. Percebe só reconheceu. Que na oração ele está reconhecendo quem Deus é, ele está reconhecendo onde Deus está, ele está reconhecendo que Deus é santo, ele está reconhecendo que Deus tem um reino que será estabelecido e ele vai falar desse reino no final da oração, e ele coloca o reino de Deus como uma prioridade. E ainda aqui no capítulo 6, só que no verso 33 de Mateus, ele vai deixar isso mais claro ainda, se tu ainda não entendeu o lugar que o reino de Deus tem que ter na tua vida. Ele diz, ele está falando sobre as coisas da vida, as preocupações da vida, sobre ter comida ou não, sobre os pagãos. No verso 33 ele diz o seguinte, a gente vai chegar lá, né? Vai. Então estou simplificando. No verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, não é segundo, não é buscar se der, é buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que ele está citando vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? Aí é um papo legal também para a gente ter. O reino de Deus é viver falando glória a Deus, aleluia. Não. Postar versículo. O reino de Deus é postar versículo todo dia. Não. O reino de Deus é fazer justiça, colocar as coisas no lugar. O reino de Deus é viver uma vida de paz e ser um pacificador. E o reino de Deus é um lugar de viver em alegria. Paulo vai dizer isso, né? O reino de Deus é paz, justiça e alegria. A gente não colocou o texto, lembrei dele agora. Sim. Mas poderia estar aqui. 14 e 17, se eu não tô ruim de referência. Quer tentar? Vou tentar. A chance de errar é grande. Não vai! Será que é? Eu acho que tá. Acho que tá certo. Romanos 14... 17. Guribonte! Porque o reino de Deus não é comer nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, resumidamente, isso é o reino de Deus. E isso tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Te ligou que ele diz que não é comida nem bebida? Então, o básico da tua vida não pode ser mais importante do que justiça, paz e alegria. Por isso que até ele vai falar, né? Depois, não sei se a gente vai detalhar, né? Cara, isso são coisas que os pagãos... Sim, a gente não. Hoje a gente não vai chegar, porque tá lá na frente no texto, mas a gente vai chegar. Vai chegar lá. Então, venha o teu reino. É isso, sabe? É priorizar o reino de Deus. Sim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu não quero parecer contra a igreja, não, gente, não é isso. Mas viver enfiado dentro de uma igreja, tu pode estar te afastando do reino de Deus e não te aproximando.
Sim. Sabe? Existem momentos que talvez tu tenha que ficar em casa para a glória de Deus, cara. Sim. Para tua saúde mental, emocional. A gente já explanou muito isso aqui. E a gente já trocou essa ideia. Então, percebe que na oração, no modelo de oração que Jesus dá, ele ainda não pediu nada. Não, ele reconhece que Deus é, ele reconhece onde Deus está, ele diz, Deus é santo, e ele bota como prioridade, antes de pedir qualquer coisa, venha o teu reino. E ele ainda vai reconhecer outra coisa. Antes de pedir, ele ainda vai reconhecer o quê? A soberania de Deus. Uhum. Seja feita a minha vontade. Não. Seja feita a vontade do Jader. Não. Não. Seja feita a vontade do pastor. Não. Seja feita a vontade do Dalai Lama. Não. Seja feita a tua vontade. O próprio Jesus vai deixar claro que isso era uma realidade na vida dele. Não é só uma frase bonita. Não. Se a nossa luta é contra a frase de efeito, a oração do Pai Nosso para Jesus, cara, era o que ele vivia na prática. E é legal, né? Porque Jesus, quando mostra uma oração que ele fez, ele não recitou o Pai Nosso. Parou para notar isso? Bom demais. Ele vai dizer, lá em Mateus 26, tá? Ele vai dizer aqui. 26:39. 26:39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, ó, aqui ó, rostinho no chão. Sim. E ele é Deus, tá? Por que rosto no chão? Porque só em botar o rosto no chão, ele está fazendo todos os reconhecimentos que a gente já fez. Ele já está reconhecendo quem Deus é, ele já está reconhecendo onde Deus está, ele já está reconhecendo que Deus é santo e merece reverência, ele já está reconhecendo que Deus tem um reino que precisa ser priorizado, e tanto ele prioriza que ele reconhece a soberania. E por isso ele vai dizer o que ele diz aí. Meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Uhum. Então, ele botou Deus, a vontade, a soberania, reconheceu, Pai, olha, se der, afasta. Mas ele vinha, eu já citei mais de uma vez esse texto aqui no podcast. Em João, alguma coisa, que eu sempre esqueço o capítulo, mas está em João. Na dúvida, lê todo o livro de João. Isso. Ele vai falar, cara, minha alma está angustiada agora. O que eu vou dizer? Deus, salva-me dessa hora? Não. Não, foi precisamente com esse propósito que eu vim. Uhum. Então ele falou, ó Deus, se possível, faça de mim essa cálice, né? Lucas vai dizer que era um momento de extrema angústia de Jesus. E ele falou, contudo, seja feita a tua vontade. Né? Jesus estava santificando, né? Mostrando que é santificar Deus, sim. Deus Pai, através da oração. Cara, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Outro dia eu assisti um vídeo de um cara, ele é um pastor famoso da internet, é um cara da mídia, é meio pastor, meio coach, enfim. E esse cara tá no podcast falando desse texto que tu leu, tá? E, gente, a gente precisa ter muito cuidado com o que está sendo dito na internet. Ah, mas vocês estão na internet. Ok, a gente sempre diz. Pega o que a gente está falando, pega o que está escrito, fica com o que está escrito. Se a gente estiver falando bobagem, joga fora. E aí esse pastor, ele está num podcast, frente a frente com o entrevistador, e o entrevistador está muito emocionado com as palavras de sabedoria que o cara está dizendo, e ele cita o texto aí do Getsemane, Pai... Hã? Tô me emocionando também. Calma! Ele cita o texto e ele diz, tu sabe qual que é o cálice que Jesus não queria beber? E se tu assistiu a nossa série, a nossa primeira série do canal sobre Cristologia, tu sabe. E se tu minimamente lê o que está escrito, tu sabe também. O cálice que Jesus pede para Deus passar, se possível, é a cruz. É a morte. Então, Jesus, na hora da angústia, ele está dizendo, Pai, se der para o plano dar certo sem eu ter que passar pela cruz, amém. Todavia, se não der, seja feita a tua vontade. E aí esse cara inverte a lógica. Por que eu estou falando isso, gente? Até quero fazer uma hora algum outro conteúdo nas redes sociais para falar sobre isso também. Porque o cara com uma impostação vocal, com uma musiquinha de fundo, com luz baixa, diante de um entrevistador que já está emocionado por todas as frases de efeito, e o cara é campeão de frases de efeito, ele diz assim, o cálice que Jesus não queria beber era a separação do Pai, porque na cruz ele se separou do Pai. Zeca, isso está errado? Óbvio que está errado. E isso não só está errado, como isso é heresia. E a gente já falou disso, né? Do Eli, Salá. Por quê? E isso não é nem uma heresia nova, e esse é o detalhe, e esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por que isso é uma heresia? Porque se eu disser
que na cruz Jesus deixou de ser Deus, então o sacrifício não valeu. Se eu disser que o cálice é a separação, Jesus não queria estar separado de Deus, ele não aguentava porque ele ia deixar de ser Deus naquele momento. Cara, isso é uma heresia muito antiga, do primeiro século da igreja. Antiga. Qual era a heresia? Jesus nasce homem no batismo, Cristo vem sobre ele, a gente já falou, esmiuçou isso lá na série de Cristologia, vale a pena. Mas estou resumindo. No batismo, desce o Espírito Santo, vem a entidade chamada Cristo, no Getsêmani, nesse momento, o Cristo vai embora e é só o Jesus homem que vai para a cruz, porque Deus não pode morrer. Não, Deus morreu. Sim. O Filho de Deus morreu. Mas não ficou morto. E aí é a coisa linda. Exato. Essa é a beleza do Evangelho. Por isso que ele é santificado, ele venceu a morte, coisa que é impossível. Paulo vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. Jesus já venceu. E diz que como ele venceu, nós também venceremos. Então, cara, cuidado. Cuidado com o cara que fala muita frase de efeito, cuidado com o cara que não abre a Bíblia para falar as coisas. Cuidado com isso, gente. E aí, quando ele fala isso, o entrevistador faz assim, uau! Ah, cara, por favor, isso é heresia! Isso é heresia, isso é errado, tinha que dar com uma cadeira nesse cara. Sim. Porque ele tá falando uma baita heresia que não é nova e que não é dele. Ele tá pegando lá do primeiro século e trazendo para hoje. Só que diferente da gente, ele é um cara que tem muito alcance. E talvez tu já ouviu, ou tu já até assistiu essa resenha dele, e talvez tu até achou, pô, que revelação. Não, isso não é revelação, isso é heresia. Jesus está pedindo para Deus livrá-lo da morte na cruz. Por quê? Porque a morte de crucificação era a pior forma de tortura da época dos romanos. Sim. Esse é o pedido dele. Por quê? Porque ele era humano, cara. Mas também era Deus. Sim. E ele se curva e ele reconhece, ele está com o rosto no chão, como o Jader bem brilhantemente exemplificou. E ele está reconhecendo, Deus é soberano, seja feita a tua vontade, não a minha. Fecha aspas, desculpa o desabafo. Vocês acharam que ia ser meu desabafo dele? Não. E aí, não pode pedir na oração, Zeca? Pode. Jesus pediu, depois de toda essa trilha que a gente vem seguindo. Então, o que ele vai pedir ali? Mateus 6, a gente está seguindo lá. Ele começa, depois de falar no versículo 10, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No 11 ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É um pedido. É um pedido. É um pão diário, sabe? Tipo assim, é aquela coisa, sério, provê hoje. E amanhã, meu Deus, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Cara, lá na frente ele vai falar mais sobre isso. Lá na frente, não se preocupa com isso. E a ideia, o que é? Amanhã, tu ora de novo. Isso. Senhor, o nosso cada dia nos dá hoje. Ah, Jair, eu já tenho que comer. Então agradece. É isso. Né? Graças te dou. E... Então pode pedir? Claro que pode. Pode. O que a gente está querendo mostrar para vocês? E o que o texto está mostrando para nós? É que a petição não pode ser a primeira coisa da tua oração. Tu não pode acordar, Deus. Deus não é uma lista de compra. Deus me faz isso, Deus me dá aquilo. Porque tem muita gente que se relaciona com Deus assim. É só na hora de pedir algo, de pedir uma proteção, de pedir uma cura, de pedir um milagre. É o cara que se relaciona com Deus, ou pensa estar se relacionando, através da rosa ungida, do óleo ungido, do mel do amor, de todas essas coisas que não tem nada a ver com Deus, que são parte de uma religião que está corrupta e desviada. Jesus, ele apresenta no modelo de oração como que se pede a Deus. Cara, com reverência. Ele já fez todo o caminho que a gente fez de reconhecer quem Deus é, onde ele está, o quanto ele é santo, já falou sobre o reino de Deus, cara, já fez todo esse caminho. E agora ele pede o quê? Uma coisa mirabolante. Não, ele pede o básico. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deu. Tu precisa de alguma coisa a mais? Meus boletos, minhas contas. Cara, Deus sabe tudo que tu precisa. A gente já falou disso. Sim. E eu não falo isso como quem alcançou a perfeição, cara. Tá cheio de boleto pra amanhã. Tá. Vou me preocupar hoje? Claro que não. Sim. Amanhã, outra guerra, outro Faz dia. o que tem que fazer. Outra guerra, outro dia. Vambora. Adiante. Ele pede, e Jesus vai fazer 3, tá? Já vamos adiantar isso. Uhum. Então ele fez todo aquele esqueleto de oração que a gente já falou, e agora ele vai entrar com 3 pedidos. Primeiro, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Segundo, Jaleco. O segundo é perdão de dívidas, né? Então ele vai dizer ali, 12. E perdoa as nossas dívidas. É o Serasa? Não. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Desculpa, cara.
Outro dia eu fui num culto Suave. e eles têm como liturgia a oração do Pai Nosso na finaleira, né? Uhum. E eu tava do lado do irmão. Cara, é um brother, é um cara que me ajuda, eu ajudo ele e a gente vai nessa troca. E na hora do perdão das nossas dívidas, eu olhei pra ele. Falando nisso, se tu puder perdoar a minha dívida. Cara, é muito bom. Perdão de dívidas. A palavra original, dívidas, não vai falar só sobre dívida financeira, né? Uhum. A gente tem no original 3 possibilidades. Primeiro, dívidas. Segundo, ofensas. Terceiro, pecados. O que Jesus pede efetivamente para Deus? Primeiro, sustento diário. Uhum. Segundo, perdoa as nossas dívidas. E isso aqui não está falando de salvação. Aqui tem um detalhe muito importante. Então, por que é importante dizer isso? Porque no final do texto, se a gente entender que esse perdão de pecados aqui é para salvação, a gente vai ter um problema. Uhum. Porque aí a salvação não vem mais de Jesus, vem Então, do perdão ao próximo. Sim. Então não é disso que ele está falando. Ele está falando de falha cotidiana, falha diária. Cara, falhei contigo. Hoje eu falei com o Jader. Marquei uma hora para gravar e me atrasei apavorantemente. E, cara, antes da gente começar, eu disse, cara, me perdoa. Perdoa porque eu falhei contigo, a gente marcou um horário, não teve como, o serviço me levou a descumprir esse horário. Então, é disso que Jesus está falando. Dívidas, ofensas, pecados, tem a ver com isso. Não é o perdão do pecado para a salvação. Sim. Então, não tem nada a ver com Serasa também, Deus não vai aliviar as contas que tu vai pagar. O irmão dando testemunho que Deus apagou o nome dele do Serasa. Eu já vi também que eu tava com a carteira vencida e não foi pega no bilhete. Meu Deus, cara, outro dia Cara, é uma gente perdida, né? A gente tem que orar para Jesus matar eles. Que isso? Entre grandes aspas, se tu tá nos ouvindo só pelo Spotify, entre grandes aspas, uma profetisa do TikTok. Eu vejo o Espírito de Deus mexendo nos computadores e apagando o teu nome do Serasa. Eu vejo Deus mexendo nos computadores. E ela falando exatamente assim, apagando o teu nome do SPC. Cara, Deus não vai fazer isso. Ele vai jogar o computador na tua cabeça. Deus não vai fazer isso. Então qual a solução? Vai ter que pagar. Tu comprou, vai ter que pagar. Exato. Tem a ver até com santificar o nome de Deus, né? É. Faz parte do processo, faz parte do que Deus está falando. E o terceiro pedido, né? E não nos deixe cair em tentação, versículo 13, mas livra-nos do mal. É a questão que a gente já falou bastante sobre o pecado, sobre a tentação, sobre a aprovação e assim por diante, né? Uhum. A gente está falando que sim, é possível, o próprio Jesus pediu isso, o próprio Jesus passou por tentação, como a gente vê em Mateus 4, se eu não estou enganado, quando foi para o deserto, e ele falou, livra-nos de cair em tentação. Não é o desejo de Deus que a gente viva caindo em tentação, sim, né? Livra-nos desse mal. E aí, ele vai terminar com um trecho de adoração, que a gente tem uma citação bem parecida, né, fundamentada no Antigo Testamento, de Isaías 9 e Daniel 2,44, quando ele diz, deixa eu pegar lá, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso eu citei o finalzinho do versículo 13, e o Zeca tá abrindo esses dois textos que eu comentei. O primeiro é de Isaías, né? Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão verdade e justiça, desde agora e para sempre, pois o zelo do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se realize. De onde que Jesus tira a expressão, porque teu é o reino, tu é a glória, para todo sempre, amém? Não é do nada, não é do ex nihilo, não. Ele já está olhando para o que Isaías profetizou, um reino eterno, e é o próprio reino dele. Sim. Isso é o louco, né? Sim. É o reino que Jesus implantou, ou está implantando, ou implantará definitivamente. Isso é papo para outro dia, com certeza. Mas Jesus está falando com base no Velho Testamento. Deus já comunicou aos profetas sobre um reino glorioso, um reino que durará para sempre e que
deve ser esperado, desejado pelos seus filhos. Outra base para Jesus falar isso está em Daniel 2,44, que diz assim: Mas, no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Está falando de uma visão que Daniel teve, né? Uma rocha, né? Ferindo a estátua que simbolizava diversos reinos que estavam humanos, terrenos, governando a Terra. E vai vir um reino que vai dar no pé dessa estátua e não vai ter fim. E vai dominar e vai fazer isso tudo. Então Jesus, tendo certamente isso em mente e sabendo que o público dele conhecia pelo menos esses dois textos e outros que a gente tem no Antigo Testamento, citou, termina com uma adoração, né, uma expressão fundamentada lá no que estava escrito. Por isso que, assim como Jesus, a gente insiste, o Antigo Testamento também é a palavra de Deus e também precisa ser lido, citado, entendido e memorizado. Entendido é uma palavra boa, precisa ser bem entendido. Bem entendido. Precisa entender os contextos, precisa entender quem disse, para quem falou, tudo isso é importante, tá? Tudo isso é muito importante. Vamos adiante. Versículos 14 e 15 de Mateus 6. Estamos na finaleira, glória. Por quê? Se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Esse é o tal do nível que a gente vem falando. Quando o cara reconhece que ele é ruim, que ele é pobre de espírito, miserável, ele vai passar, meu Deus, eu passei a minha vida toda pecando. Me perdoa. E Deus vai perdoar. O Zeca se atrasou comigo. E eu nem estava ofendido porque a gente já tinha até um combinado que depende muito do serviço dele, é o horário da gravação. Mas óbvio que tá super perdoado quanto a isso. Ah, não, agora eu vou ficar chateado com o Zeca porque a gente atrasou no início da coisa. Não. A gente tem um combinado, a gente tem um acordo, e mesmo que ele tivesse descumprido, é meu papel perdoar. Por quê? Porque eu sou um canalha e Jesus me perdoou. Foi a pessoa que eu mais presenciei pecando, fui eu mesmo, os meus próprios pecados. E sabendo quão ruim eu era, cara, o que é um atraso? Sabe? Diante de tudo aquilo que Cristo fez por mim. Toda a obra que ele fez, como Filipenses vai falar, que ele abriu mão da glória dele, se esvaziou, assumiu a forma humana, como servo, se humilhou, obedeceu até a morte de cruz. Então, por que eu acho que eu tenho o direito de ser seletivo nos meus perdões? Né? Como a gente citou no último episódio, o caso do pai cristão que perdoou o serial killer que fez atrocidades com a filha. Por que eu acho que eu tô no direito de não perdoar? Quem sou eu? Né? Olhando para mim mesmo, reconhecendo que eu era um miserável, que eu estava morto nos meus pecados, como fala em Efésios, para não perdoar alguém. É isso que Jesus está falando. Ah, Jader, minha esposa me traiu. Ah, Jader, meu marido me traiu. É meu papel perdoar? Certamente. É. Ah, e a pessoa que é perdoada, beleza, zerou a conta? A questão de perdão, sim. Mas vai ter a consequência, né? O pecado sempre traz consequência, né? Mas o fato é, o nosso papel é perdoar. E aí? Esse é o ponto que a gente tem que entender bem entendido. Jesus está condicionando o perdão de Deus ao nosso. Então, o verso 14 diz, pois, se vocês perdoarem aos homens as ofensas, as dívidas, os pecados, lembra que a gente comentou antes? Sim. Se vocês perdoarem, Deus também vai perdoar vocês. Agora, se vocês não perdoarem aos homens, tampouco Deus vai vos perdoar. A gente não pode entender que isso aqui é o perdão para a salvação, porque a gente cria um grande problema. Aí a gente diz que eu só vou ser salvo se eu perdoar quem me ofendeu. Não é esse o ponto. Esse perdão tem a ver com dívidas, ofensas, faltas, pequei contra um irmão, e tem a ver com isso, não com o perdão de Deus aos nossos ou ao nosso pecado. O perdão de Deus ao nosso pecado foi concedido onde? Na cruz. A gente já falou disso em Cristologia. Vale a pena tu acompanhar essa série. Mas existe uma condicionante de Deus, óbvia. Jesus condiciona isso. Então, cara, tu
tu é meio meia boca. Eu ia usar outra palavra, não posso. Tu é meia boca e tu quer que Deus te perdoe porque tu tá fraquejando, tu tá falhando reincidentemente, cara. Começa a perdoar quem tá na tua volta. Porque se tu não perdoar, Deus também vai reter o perdão. Tá condicionado. É óbvio. Sim. O texto é claro. Se vocês perdoarem, o Pai também vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem, esquece. Deus retém. É o lance que a gente falou em algumas partes anteriores da relação marido e mulher, que Pedro vai falar, né? Cara, não pensa que se tu não tratar bem a tua esposa, Deus vai ouvir a tua oração. Então existem condições para que... Às vezes, quando quebra os pratos lá em casa, eu vou orar. Tem que... Tem. Pô, vou lá. Não Tem é que- conversa fácil reconhecer, quebrar o ego, mas Claro que não. é necessário. Sim. Até que ele pare de quebrar os pratos. É. Né? É imprescindível que a gente entenda essas coisas. Então, Jesus ele fala sobre justiça, Jesus ele fala sobre como não orar, Jesus fala sobre como orar, Jesus fala sobre um modelo de oração que não deve, não precisa ser recitado, repetido como reza, porque isso a gente vai entrar na repetição, e ele encerra esse modelo dizendo, cara, se vocês perdoarem os homens, vocês serão perdoados. Se não, pode ter certeza, Deus também não vai te perdoar. Aí a coisa esquenta. Tem um troço que Jesus não falou, mas que o pessoal pode nos ajudar, que é com... E se tu não der o like, não tem perdão pra ti, irmão. Não faz assim. Não. Mas, por favor, deixa aí teu like, te inscreve, porque daí, quando sair o vídeo, a chance do YouTube te mostrar ali é maior. Tem as notificações também, o sininho, que daí é certo. Se o YouTube não bugar ou nos sacanear, tu recebe também. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. Deixa teu comentário. O que tu achou, o que tu aprendeu, o que tu relembrou. Nos episódios atrás, um amigo meu comentou que nunca tinha parado para pensar o porquê da montanha. Acho que a gente comentou que ajuda na projeção, né, da voz de Jesus. Sim. Então, a ideia aqui é a gente poder acrescentar algo sempre pensando no que está escrito. Sim. E se tu conhecer algo que daqui a pouco passou batido, comenta aí. Isso aí. Se tu discorda de algo, comenta aí. Enfim, fica super à vontade. O canal é aberto, a ponta da mesa é de vocês. Boa. E até o próximo episódio. Aquele abraço.